cuida. Gente, imagina o que é estar debaixo do cuidado do Senhor. Confiar. O que vai fazer que a gente desfrute desse cuidado na plenitude do que Ele representa é a nossa fé de que Ele tem cuidado de nós. Então, mesmo diante de uma circunstância difícil e complicada, como a gente vê na Bíblia muita gente ter passado, se a gente mantiver a nossa fé no Senhor, de que Ele conhece, Ele sabe, Ele entende os propósitos de tudo, e muitas das vezes nós não entendemos, mas Ele sabe todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para mim, Ele sabe o que é melhor para você. Então, em nome de Jesus, que Deus possa abençoar cada dízimo, cada oferta, cada dizimista, cada ofertante, que nunca venha faltar nada, em nome de Jesus. Amém. Queria que você abrisse a palavra do Senhor. Eu já comecei a ministrar a palavra antes de iniciar a palavra, mas amém. Queria que você abrisse a palavra do Senhor aí no livro de Atos, capítulo 16. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Lá no Novo Testamento. Mateus, Marcos, Lucas, Atos. Atos capítulo 16, versículo 6 e 7. Amém? Diz o seguinte: e passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de anunciar a palavra na Ásia. E quando chegaram a Mísia, intentavam ir para Bitínia, mas o Espírito não lhe permitiu. Amém. Se eu fosse dar um tema, né, Lavi, para essa mensagem, seria: o Deus que tem poder para abrir portas, também é o Deus que tem autoridade para fechar as portas. Amém? Eu vejo aqui, muitas das vezes, nós temos uma ideia muito errada daquilo que Deus representa e pode fazer na nossa vida. Que ideia é essa? Muitas das vezes nós pensamos que Deus é como um gênio da lâmpada, que a gente vai esfregar, né? E nós vamos poder fazer o pedido que a gente quiser. Nós vamos fazer nossos 3 pedidos e todas as nossas vontades e caprichos serão atendidos. Nós confundimos, muitas das vezes, Deus com esse personagem até infantil. Porém, Deus, ele tem a soberania, a vontade dele, a perfeita vontade dele. E olha que nós temos que ter muito cuidado no que é vontade e propósito de Deus para a nossa vida, e uma vontade permissiva de tanto que a gente insiste, tanto que a gente quer aquilo. A gente fala: Deus, eu quero, mas será que aquilo que está no nosso coração é a vontade de Deus, é o propósito de Deus para a nossa vida? E às vezes a gente, por insistência, Deus até concede, tá? Só que tudo tem consequências. E muitas das vezes a gente anda em círculo até que a gente volte novamente para o trilho que Ele determinou para a nossa vida. Então Ele é o Deus que Ele pode abrir qualquer porta que Ele quiser. Ele pode abrir oportunidades onde não há nada. Nós vemos muitas histórias na Bíblia onde se caracterizava uma situação impossível, totalmente impossível. E Deus veio e fez. E Ele veio e abriu portas. A gente vê isso na Bíblia constantemente. Porém, nessa situação que nós lemos aqui, nós vemos que os discípulos, no caso Paulo ali, e os que seguiam a ele, tinham o desejo de ir para 2 lugares no coração deles. Só que nas 2 vezes, eles foram impedidos pelo Espírito Santo. Ou seja, o Deus que é poderoso para abrir portas, Ele também tem autoridade na nossa vida para fechar a porta e vai ficar tudo bem para a gente? Porque muitas das vezes, se as coisas não forem feitas da maneira que a gente quer, da maneira que nós determinamos, nós não ficamos bem. Será que a gente consegue colocar nas mãos do Senhor: Senhor, assim como Jesus, seja feita a sua vontade. Apesar da crucificação ser algo tão feroz, e se possível for, afaste de mim esse cálice, seja feita a tua vontade, e não o meu capricho. Eu já vi pessoas fazendo biquinho para o Senhor, aborrecendo com Deus.
porque tinha que ser da maneira como ela queria. E nós não determinamos nem o tempo e nem o modo que as coisas acontecem. A gente só tem que ter a certeza no nosso coração de que vai acontecer, porque Deus, ele é fiel. Eu vejo aqui na obra que o pastor tinha digamos, a direção do que tinha que ser feito. Porém, a gente está vendo Deus operar milagre em todo momento, em valores, em situações que estão acontecendo, em doações, em pessoas, os amigos da Koinonia, abençoando aqui a obra. Então, são coisas que vêm como surpresas boas, né? Nós temos o nosso tempo e a nossa maneira, o nosso modo de fazer. Mas, se nós entregamos nas mãos do Senhor, se nós queremos o poder dele em nossas vidas, mas também entendemos que ele tem autoridade para mudar os planos e vai ficar tudo bem para a gente, eu afirmo para você, no final, tudo vai dar certo. Se entregamos o controle e a autoridade nas mãos do Senhor, tudo vai dar certo. Eu fico pensando, Paulo, depois disso, se você continuar lendo esse texto, você vai ver que ele foi parar em Troade. E ali em Troade, aconteceram muitas coisas. Uma das coisas que aconteceram foi que Paulo se estendeu numa pregação, ele pregou um tempo considerável, e um jovenzinho dormiu no andar de cima, acabou caindo e falecendo. E aí, Paulo falou que estava dormindo, foi lá, deu um abraço nele, e ele ressuscitou. E foi ali em Troade também que Paulo passou a ser seguido por um médico chamado Dr. Lucas. Lucas, ele escreveu 2 livros na Bíblia, né? Ele escreveu o Evangelho de Lucas e ele escreveu o livro de Atos dos Apóstolos. Agora você imagina, se Paulo não tivesse sido impedido pelo Espírito Santo para ir para aquela cidade, será que ele passaria por Troade, operaria esse milagre e conheceria o Dr. Lucas, que aí a partir de então começou a seguir a ele? Então no momento que a gente ouve um não de Deus, não vai por aí. Nós ficamos meio perdidos, mas Deus é o melhor a fazer, porque na nossa visão, na nossa ótica, as nossas escolhas, o nosso senso do que é certo e do que é errado é perfeito. Mas quem sabe todas as coisas é o Senhor, não somos nós. Muitas das vezes, como a Bíblia fala, há caminhos para o homem que parecem caminhos abençoados para nós. Mas Deus conhece o final deles, Deus sabe de todas as coisas. Então será que nós também estamos preparados para ouvir de Deus um não? Para que o Espírito Santo nos impeça de fazer alguma coisa, de ir a algum lugar? Será que a gente submete a nossa vida nesse nível que os discípulos aqui submetiam? Ou simplesmente, não, é isso que eu quero, é isso que tem que fazer, e ainda tem pessoas que falam, é de Deus, sem sequer ter orado. Porque se é agradável, por que será que somente aquilo que é agradável a nós é de Deus? E se alguma coisa não agradar tanto, será que a gente pode admitir que também é de Deus? Por que uma porta aberta, uma oportunidade, a gente diz logo e dá o conceito, Deus está agindo? E por que quando uma porta fecha, a gente fala, o diabo está se levantando? Por que a gente caracteriza dessa forma? Entenda uma coisa, o diabo não tem autoridade sobre a nossa vida. Amém. Nós somos comprados, lavados e remidos pelo sangue de Jesus Cristo, o Cordeiro de Deus que morreu por nós. Entenda uma coisa, na cruz do Calvário, o diabo já foi vencido por Jesus. Isso diz que ele é um inimigo vencido já, e que nem mesmo a chave da própria casa ele tem. E muitas das vezes nós atribuímos a ele muita coisa, e a gente acha que quando uma porta fecha, é o diabo que está se levantando. Não deve nem ter cadeira no inferno mais. Ele fica em pé toda hora, nem precisa de cadeira. Não, muitas das vezes eu digo, na vida do cristão, até a porta que se fecha, é Deus que permitiu. Vem dele, para que a gente siga no caminho, na direção do trilho que ele determinou para a gente. O que a gente precisa fazer não tem o GPS quando você bota no carro, que de repente você era para seguir em frente, e aí você vira à direita, o que ele faz automaticamente? Ele reorienta, não é isso? Ele vai reorientar o percurso. Ou seja, muitas das vezes, fecha uma porta, é Deus indicando que não é por ali que a gente tinha que ir. Eu digo para você também, existem algumas resistências. Imagina se Daniel, se aquilo que eu estou orando não vem, a gente tem que ter essa noção.
né? Se aquilo que eu estou orando não vem, quer dizer que não é de Deus para a minha vida. Não, ele se manteve orando por 21 dias. E no 21º dia, quer dizer, ele não alterou a rota, ele continuou. Ele estava fazendo o que era certo. Então nós temos que ter sensibilidade ao Espírito Santo para que a gente possa se permitir ser guiado por ele, naquilo que ele tem para nós. Quando a gente tem que insistir e quando a gente tem que reorientar a rota. E quando a gente tem que obedecer à voz do Espírito Santo, assim como os discípulos fizeram, porque ele tem outros planos e projetos. Imagina, como eu disse, a partir dali, Lucas começou a caminhar com Paulo, com a equipe de Paulo, a equipe missionária de Paulo. E ele veio escrever um evangelho, o evangelho de Lucas. O evangelho de Mateus, historiadores falam isso, ele foi escrito para os judeus, a linguagem o judeu consegue entender. O evangelho de Marcos foi escrito para os romanos, é uma linguagem que eles também teriam facilidade de entender. E o evangelho de Lucas foi escrito para os gentios, ou seja, a salvação foi estendida aos gentios e foi exposta para nós por meio do evangelho de Lucas. Então, olha o plano e o propósito muito maior de Deus numa porta que foi fechada, que Paulo podia fazer biquinho como a gente faz. Chatear com Deus, aborrecer com Deus, porque as coisas não foram do jeito que ele queria. Eu quero ir para Betínia. E o Espírito Santo impediu ele de ir. Eu quero ir para a Frígia. E novamente o Espírito Santo impediu ele de ir. Não, você tem que passar por Troade. E de Troade, no caminho, você vai chegar em Filipe. E lá em Filipe, olha o que deixaria de acontecer também. Lá em Filipe, próximo ali das redondezas, tinha uma jovenzinha que ela tinha um espírito de adivinhação. E ela passou, Paulo passou, e ela falou algo para Paulo. Eis aí um homem de Deus. Olha só, gente, se fosse outra pessoa, algum pregador de hoje, ia falar, gente, essa mulher é de Deus. Porque ela disse que eu sou um homem de Deus. E Paulo simplesmente chegou para ela e repreendeu em nome de Jesus. E o Espírito foi embora. Hoje em dia, as pessoas vão receber aquele elogio e encher o coração. Porque tudo que vem com um elogio, a gente fala, Deus está falando. Hoje em dia, se aquela jovem se levantasse, seria ouvida como profeta até, para algumas pessoas. Só que Paulo identificou nela, pela sensibilidade do Espírito Santo que ele tinha, que era o espírito de adivinhação, expulsou e teve grande problema. Por quê? Algumas pessoas ganhavam dinheiro com a adivinhação que ela fazia. Digamos que os donos, os chefes dela. Ela ganhava dinheiro e passava para eles. E a partir daquele momento, acabou a fonte de renda dessas pessoas. E aí, mandaram prender Paulo no cárcere. E o pastor pregou sobre isso aqui muito bem. Você pode voltar na live aí, descer lá nas pregações, tem essa história contada detalhadamente de Paulo e Silas na prisão. Não foi isso, pastor, que você pregou? Paulo e Silas na prisão. E aí, imagine que Paulo, se fôssemos nós, hoje em dia, a gente ia pensar, o Espírito Santo me impediu de ir para o lugar que eu queria ir. Agora eu vou parar aqui, expulso um espírito maligno de uma menina, e sou preso. Que bênção que está a minha vida, hein? Se fôssemos nós, quem sabe, a gente estaria reclamando, Deus, por que isso está acontecendo? Deus, quer dizer que eu fui impedido de ir para lá, para cair num cárcere, vindo do lado que o Senhor me indicou para vir? E quem sabe a gente começaria a reclamar e a murmurar daquilo que estava acontecendo. Com certeza Paulo não fez isso, porque, como a história nos indica, ele e Silas na prisão começaram a cantar louvores. E a gente sabe o milagre que aconteceu, e você pode voltar na mensagem que está aí no Facebook, ou cada um de nós pode voltar e entender toda essa história. Deus operou muita maravilha e muito milagre ali. Então Paulo, ele simplesmente creu, apesar da porta fechada e da dificuldade que veio logo após ele obedecer ao Espírito Santo, ele creu que o Espírito Santo ia dar vitória a ele, apesar das circunstâncias. Então não veja uma porta fechada como algo ruim. Se você é uma pessoa que depende de Deus, tem uma vida de intimidade com Ele, creia que você é filho e filha de Deus e não fica jogando confete para o diabo que foi ele que se levantou. Deus, se essa é a tua vontade, se não foi da maneira como eu estabeleci, ainda assim, glória seja dada ao teu santo nome.
Imagina a situação de Jó, que perdeu tudo, família, filhos, bens, e ele adorou o tempo inteiro. Tinha uma abençoada com ele, a própria esposa dele disse: amaldiçoa teu Deus e morre. E ainda assim não fez isso. Sabe por quê? Era a fé de que Deus era soberano, apesar das circunstâncias. E mantendo a fé, se você pegar o livro de Jó, lá no capítulo 42, lá no final, o último capítulo, Deus restituiu ainda mais, e muito mais, aquilo que Jó tinha. Então é uma questão de fé. Se você tem intimidade com o Espírito Santo, se você tem intimidade com Ele, a ponto de entender que você é filho e filha dele, ninguém te tira isso, uma porta fechada não vai te parar. Uma dificuldade não vai te parar. E muitas, esse é o capítulo 16 de Atos, por causa dessa mudança e reorientação de rota, muitas outras coisas e muitos outros milagres aconteceram. E que será, isso aí eu cogitando, será que se Paulo seguisse na direção que ele determinou, tudo isso teria acontecido? Lucas também escreveu, como eu disse, o livro de Atos, que ficou para nós um registro da igreja primitiva, de tudo que aconteceu naquela época. Olha, Paulo não teria conhecido Lucas e nós não teríamos acesso a isso, quem sabe? Deus tem seus planos, Deus tem seus propósitos, ainda que uma porta se feche. E nós ficamos reclamando: por que essa pandemia? Eu já vi pessoas culpando até Deus. Por que Deus, já me fizeram essa pergunta, por que Deus permitiu uma pandemia? E a minha resposta para a pessoa foi: não confunda Deus com a vida. Vou te explicar, Deus é justo, mas a vida é injusta. E sabe por que a vida é injusta? Porque lá no começo, em Gênesis, a gente teve um camarada, um paizão nosso, né? Chamado Adão, que ele pecou, e o pecado entrou no mundo. E lá no capítulo 3, versículo 18, diz que a partir daquele momento da desobediência de Adão e de Eva, a terra começou a produzir cardos e abrolhos. O que são isso? O que é isso? Espinhos, coisas ruins. A vida, muitas vezes, traz essas coisas. Então, Deus ele é justo, mas a vida ela é injusta. Então, muitas vezes a tragédia, a pandemia, as situações acontecem, não é culpa de Deus, a vida é assim. Agora, nós podemos andar debaixo da proteção, da guarda, do amor, da misericórdia e da graça de Deus, apesar da vida se apresentar para alguns com tanta dificuldade. Se nós cremos no Senhor, Ele vai nos abençoar, Ele vai tomar conta de cada um de nós. Entenda: Deus, mas eu estou sendo fiel, e parece que nada muda. Algum dia você já fez essa oração? Além de mim que estou aqui, algum dia você fez essa oração? De estar sendo fiel a Deus e falar: agora Deus vai abrir uma porta, vai me abençoar, vai se levantar contra essa situação, e aparentemente nada acontece. Alguém já viu isso? E aparentemente nada acontece. Gente, a fidelidade, no caso que nós temos a Deus, nem sempre vai trazer resultado imediato, mas vai trazer resultado. Isso é fato. Você imagina que José no Egito, ele sendo fiel a Deus em tudo, ele ficou 13 anos de escravidão, 13 anos numa situação difícil. Só que depois disso, veio um tempo de honra para a vida dele, porque ele foi fiel, apesar das circunstâncias e da dificuldade que ele passou. Copeiro e o padeiro tiveram um sonho na prisão, José lá na prisão. E José interpretou o sonho dos dois e falou: se vocês saírem, se o sonho se cumprir, se esse sonho que eu revelei para vocês aí se cumprir, quando você sair, porque um ia sair, o outro não ia, né? Fala de mim, fala a meu respeito lá para o chefão lá em cima, me tira daqui também, essa é minha vontade. O cara saiu e esqueceu do que aconteceu, e por mais 2 anos ele ficou na prisão, até que o chefão teve um sonho também. E aí, aquele que tinha sido um dia revelado o seu sonho por intermédio de José, ele lembrou que na prisão tinha um homem que interpretava sonhos. Ou seja, gente, o pastor também já pregou aqui sobre o tempo, Cronos e Kairos, né? Existe o tempo de Deus para todas as coisas, e quem define isso não somos nós.
Sabe que eu já ouvi uma coisa tão absurda? A pessoa chegou para mim e disse: essa noite passada, Vaguinho, eu botei Deus na parede, eu orei, determinei o que vai acontecer. Eu falei: você é doido? Ele derruba a parede em cima de você se ele quiser, rapaz. Que negócio é esse que eu segurei Deus no colarinho, botei ele contra a parede e falei: agora vai ser do meu jeito, você vai me abençoar. Eu arregalei, eu falei: você é doido, eu não teria coragem de fazer isso. Se lança na boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Ainda que a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor, no momento, não desça muito bem e não seja aparentemente tão perfeita para você, mas simplesmente creia de que Ele está cuidando, de que Ele tem o melhor caminho, de que Ele é a nossa melhor escolha. As coisas feitas por Deus nem sempre são do nosso tempo, como eu disse inicialmente, e nem do nosso modo. E quando você estiver passando por alguma coisa que você fala assim: Deus, não estou entendendo nada. Quanto mais eu oro, mudando o ditado, quanto mais eu oro, mais a assombração me aparece. Parece que a coisa vai ficando mais difícil. Não estou entendendo. Sabe o que você faz? Você abre lá em Deuteronômio 29, que diz que as coisas reveladas pertencem ao homem. O homem pode saber. Agora, as coisas ocultas pertencem somente a Deus. E como a gente crê na soberania e no que Ele tem de melhor para nós, apesar das aparências, nós vamos crer de que Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo aquilo que pedimos, pensamos, sonhamos, idealizamos, porque Ele é Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida também. Amém. Ele tem o melhor para nós, amém? Ainda que vá contra aquilo que a gente pense ser melhor para nós. Quantas vezes eu falei: agora, olha só, é isso aqui. E parece que o nosso emocional, o nosso psicológico nos trai muitas das vezes. A gente quer uma coisa para nós, aí fala: Deus, me dá um sinal. Aí a pessoa olha para a nuvem, vê justamente aquilo que ela queria e fala: então é de Deus, é por aqui que eu tenho que seguir. Gente, às vezes é só uma nuvem, mas o nosso emocional, o nosso psicológico quer tanto aquilo que tudo que a gente vê, a gente acha que tem aquele formato que a gente quer, e a gente acredita que é Deus falando com a gente. Cuidado com isso. Simplesmente seja fiel a Ele em todas as coisas. Entregue a autoridade, o controle nas mãos dele, que Ele vai fazer o melhor. Se passar por alguma dificuldade no meio do caminho, segue o conselho de Paulo de Silas: adore, louve a Ele, louve a Ele. A gente sabe que no Antigo Testamento tem uma história também bem interessante, onde num tempo de guerra, 3 nações muito poderosas se levantaram contra Josafá, e Josafá proclamou um jejum. Não sabe o que fazer? Vai orar, crente, vai jejuar, vai pedir orientação a Deus. Mas sabe o que acontece? A gente vê uma situação difícil, a gente se arma e já se programa para resolver, sem sequer orar a Deus para saber que direção eu devo tomar. Automaticamente Josafá, pelos olhos naturais, quando ele viu 3 nações se levantando, automaticamente, o que ele tinha que preparar? Os guerreiros, para poder enfrentar aquela situação. Se você for no automático, ou for pela voz do povo, admitindo que a voz do povo é a voz de Deus, como muita gente fala, não é não, gente. Nem sempre a maioria está com a razão, não. Nem sempre na vida é dessa forma. E aí, ele foi totalmente contra aquilo que, pelo óbvio, ele tinha que fazer. Ao invés de preparar os homens de guerra, afiar as espadas e tal, ele proclamou um jejum, ele proclamou um tempo de oração, e por meio disso recebeu uma orientação de Deus. Vocês não vão vencer com espada, com lança, com nada, vocês vão vencer com louvor e com adoração. E aí ele pegou, obedeceu, gente. Isso é coisa de gente que tem muita fé. Em olhar natural, o pessoal vai falar: isso é coisa de gente louca. Num tempo de guerra, 3 nações vindo na nossa direção, e nós vamos adorar, preparar, chama os levitas e coloca na frente. Como chama os levitas? E aí você pensa que os levitas eram obedientes, porque eles foram para frente. Imagina se o líder falasse: bota os levitas na frente. Que? Para a gente morrer primeiro? Não vou não. Eles foram obedientes. Olha como a obediência é importante. Eles foram obedientes e começaram a adorar. Quando aquelas 3 nações se levantaram, você conhece a história, houve entre eles ali um grande rebuliço, uma grande situação, e eles se degladiaram lá entre si mesmo, e acabou com tudo.
E ele venceu com louvor. Ele venceu com um cântico nos lábios, aquela situação de guerra. Muitas das vezes, situações difíceis e de guerra, não é para você arregaçar a manga e afiar a espada, não. É por isso que a gente tem que andar conectado com o Espírito Santo, para saber quando a gente tem que usar lá Efésios 6, as armaduras, e quando a gente tem que descansar, adorar e crer que Ele está lutando por nós. São duas situações, não é uma certa e uma errada. É que a gente tem que aprender a ouvir a voz e a orientação de Deus. Ter intimidade com Ele para saber o que fazer. E perguntar para Ele antes de agir. Algumas pessoas já chegaram para mim reclamando de consequências de atitudes erradas, decisões erradas, seja no emprego, seja uma decisão que tomou. E aí eu perguntei: você orou antes de tomar essa decisão? Não orei. Falei: como que a gente quer chamar, gritar, culpar a Deus no final das coisas, quando no início de tudo a gente não pediu a opinião dele? A gente não seguiu e buscou a orientação que ele tinha para dar. Coloque Deus em primeiro lugar, e a gente sabe muito bem. Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as demais coisas lhe serão acrescentadas. Agora entenda: se uma porta se fechar, respira, continue em oração, glorifique o Senhor, porque Ele tem algo melhor para a nossa vida, apesar das circunstâncias. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu queria que você ficasse de pé nesse momento. Deus é muito bom. A sua misericórdia dura para sempre. Vem cá, Rominho, por favor. Que nós possamos entregar o nosso caminho verdadeiramente ao Senhor, confiar nele, e o mais Ele fará. Se no meio da caminhada a gente tiver que fazer uma reorientação de percurso, não perca a fé. Acredite que Ele está no controle. Em nome de Jesus. Ué, gente? Amém. Vamos orar? Pai, nós exaltamos o Teu nome nessa manhã. Nós te glorificamos, Deus. A Tua palavra é tão linda, é tão doce, é tão maravilhosa, que traz para nós orientações em todos os sentidos. E nós somos gratos a Ti, Deus, porque nós temos acesso a essa palavra. Deus, nós queremos honrar a Tua palavra a cada dia. Deus, que no nome de Jesus nós não venhamos apenas a usá-la quando nós nos achegamos aqui à Tua casa, mas que os nossos lares, a palavra do Senhor seja sempre aberta, que possamos receber as Suas orientações para o próximo passo na nossa caminhada. Deus, em nome de Jesus, nós entregamos a Ti as nossas vidas. Nós queremos colocar nas Tuas mãos, Deus, todos os nossos caminhos e nossas escolhas, que nós possamos submeter ao Senhor toda a nossa escolha e seguir, Deus, ouvir a Tua voz. Pai, no nome de Jesus. Paulo mesmo falou que o mundo tem muitas vozes. Que nós possamos, Deus, com a sensibilidade do Teu Espírito Santo, ter discernimento e ouvir a Sua voz. Ouvir a Sua voz. Seguir, Deus, na direção que o Senhor nos dá. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos adorar o Senhor. Quero que você faça esse momento de entrega e creia que Ele cuida, apesar de uma porta que se fecha, de uma dificuldade que aparece na nossa frente. Acredite no Senhor, tenha fé, porque tendo fé, você vai ver o milagre do Senhor acontecer. Você vai ver o milagre do Senhor acontecer. Ele é um Deus de promessa, Ele é um Deus que cumpre. Ele não é um Deus só que fica prometendo coisas. Ele é um Deus que cumpre tudo que Ele fala. Amém? Adora o Senhor no teu lugar. Deus, te adoramos, Pai. Te adoramos, Deus, te adoramos, Pai. Santo é o teu nome, Jesus. Santo é o teu nome. Aleluia. Sei que os teus olhos, sempre atentos, permanecem em mim. E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria
Deus que não é homem pra mentir, tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Sei que os teus olhos sempre abertos permanecem em mim. Aleluia! E os teus ouvidos estão sensíveis para ouvir meu clamor. Posso até chorar, mas a alegria vem de manhã. És Deus de perto e não de longe, nunca mudaste, tu és fiel. Eu sei, Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Posso enfrentar o que for, eu sei quem luta por mim. Teus planos não podem ser frustrados. Minha esperança está nas mãos do grande eu sou. Meus olhos vão ver o impossível acontecer. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Declare mais uma vez. Deus de aliança, Deus de promessas, Deus que não é homem pra mentir. Tudo pode passar, tudo pode mudar, mas tua palavra vai se cumprir. Aleluia, aleluia, aleluia. Louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Toda honra, toda glória, todo louvor e toda adoração sejam a ti e somente a ti. Aleluia. Glória a Deus. Pastor Edmar, pode encerrar? Amém. Querido, Deus abençoe a sua vida. Você que está na live, você é nosso convidado para estar aqui conosco à noite, às 19h30, e participar conosco de um culto maravilhoso, onde Deus vai estar presente, vai falar com cada um de nós aqui mais uma vez. Nós estamos aqui
numa construção, as paredes estão levantadas, está quase tudo fechado, falta só um pedacinho. Te convido a vir ver o que Deus tem feito, o que Deus está fazendo, glorificar ao Senhor juntamente conosco nessa noite. Então venha, você que já é da Koinonia, traga um visitante, convide uma pessoa para vir com você também. Às vezes a gente tem contato com pessoas todos os dias. Sabe aquela pessoa que a gente vai na padaria todos os dias comprar pão? Convida. Vamos na igreja. Quando é que você vai visitar lá a gente na igreja, a Koinonia? A igreja Koinonia é muito conhecida, pastor. Todo mundo fala assim, aquela que tinha ali, a que está atrás da galera da Sudeste, é essa mesmo, também você sabe até onde é. Você nunca visitou a gente. Vamos lá fazer uma visita, então convida. De repente você vai fazer unha no meio da semana, aproveite a oportunidade, gente. Em vez de fazer unha e falar da vida alheia, fala a respeito dele, de Jesus, e convida aquela pessoa que você já tem um convívio para vir também cultuar conosco, amém? Deus abençoe a vida de cada um de nós e até mais tarde em nome de Jesus, amém e amém.